O fã casual não vê treino livre. E eles querem que o fã casual assista o máximo de sessões no final de semana possível. E a grande questão é que, assim, o cara que é muito fã mesmo, ele não vai deixar de assistir corrida por causa de uma mudança de formato. Mas talvez o fã casual comece a assistir por causa dessa mudança. Então a Fórmula 1 vai por essa galera. Gente, o Stefano Domenicali falou sobre as sprint races e aparentemente ele quer colocar uma sprint race a cada final de semana de corrida na Fórmula 1. Será que isso é possível? Porque a notícia do motorsport.com é a seguinte: grids invertidos, corridas curtas e sprints no estilo MotoGP estão na agenda de mudanças da Fórmula 1, de acordo com o Domenicali, né? E o que ele falou, basicamente, foi o seguinte sobre as sprints. Ele disse que no começo existia uma certa resistência da comunidade da Fórmula 1. E aí você pode entender pilotos, fãs e por aí vai, né? Mas que essa resistência tem mudado, né? Porque é o seguinte, ó lá. Devo dizer que, com exceção de alguns fãs mais antigos e obstinados, todos querem finais de semana de sprint. Os promotores pressionam por esse formato e agora os pilotos também estão interessados. Todo mundo? Você é todo mundo? Não, eu não sou todo mundo. Como diria sua mãe, você não é todo mundo? Eu não sou todo mundo. Cara, eu não sou todo mundo, mas eu entendo o que ele quer dizer. O que o Stefano Domenicali fala muito nessa entrevista é que os treinos livres não têm valor para a grande massa do público. A grande massa do público quer ver uma disputa de fato e não um treino livre que, teoricamente, não vale nada. Vale só aspectos técnicos de você entender a pista, de você entender estratégia e tudo mais. Então, por isso que ele está falando muito sobre aumentar o número de sprints, né? E ele falou até sobre padronizar o formato do final de semana. Isso eu entendo também ele falar, porque de fato é confuso você ter que explicar para alguém que não entende nada de Fórmula 1 que, não, o final de semana de corrida normal é esse, mas aí de vez em quando tem o final de semana de sprint que é diferente e tudo mais. É um negócio meio confuso, assim, eu entendo ele querer padronizar, né? As sprints até agora, por enquanto, são essas daí para esse ano de 2025. Cada ano eles vão mudando aí essas 6 sprints, que por enquanto é o número total. 6 não é muito se a gente levar em conta que são 24 corridas, né? Mas ele ainda falou mais também sobre formato de sprint, Sr. Rafael. Ele disse o seguinte, ó. Já discutimos isso antes, sobre fazer o grid invertido em sprints da Fórmula 1, que é pegar basicamente os 10 primeiros e colocar o 10º para largar em primeiro e o primeiro para largar em 10º, né? E fazer essa inversão aí, valendo pontos. Já discutimos isso antes, mas nos próximos meses precisaremos ter a coragem de levar a discussão adiante, novamente. Porque eu vi vários pilotos propondo isso. No início, todos eram contra, mas na última reunião, muitos deles disseram: por que não tentamos? Aí é a tentativa de tentar fazer as sprints serem interessantes, porque o fato é que até agora elas não são tão interessantes assim, ou pelo menos apenas algumas delas, né? E, enfim. Aí eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? A sprint deveria aumentar o número? Deveria diminuir o número? Deveria mudar de formato? Ou não? O que você acha? Assim, aumentar o número primeiro eu já acho que não. Eu entendo isso que ele falou aí de padronizar pra sempre você saber que na sexta-feira vai ter o quali da sprint, no sábado vai ter a sprint, o quali, no domingo a corrida e todo final de semana é igual. Isso aí eu entendo. Mas honestamente, eu acho que 6 é um número ideal. É que, obviamente, a minha opinião também parte do ponto que eu não gosto das sprints. Eu não acho que é divertido, eu não acho que seja algo que agregue nada. Então eu acho que 6 pra mim já é um número até alto demais, mas eu entendo 6. 6 é um número que eu consigo tolerar. Pô, 6 de 24 é um quarto do ano. Acho que um quarto do ano com sprint não faz mal. Então todo final de semana eu acho que ia... Não vou falar perder o valor, mas é muito goela abaixo, tá ligado? Não, nem faz sentido, porque ele até fala sobre a dificuldade de fazer toda semana, como é na MotoGP, por exemplo. Ele fala que talvez não seja o ideal. Mas, por exemplo, fica muito complicado quando você tem um GP de Mônaco, por exemplo. Sim. Tipo assim, por que você vai fazer uma sprint no GP de Mônaco? Ninguém ultrapassa em 70 voltas. Você acha que alguém vai ultrapassar em 10? Sim. Em 30? Não vai. Então, tipo, Mônaco, por exemplo, já é uma corrida que não faz sentido Perdida, você ter sprint. sim. Né? Agora, as outras talvez fizesse sentido e tudo mais. Eu acho que esse número de 6 tá bom. Eu acho que no máximo deveria chegar, tipo, sei lá, 10, metade. No máximo deveria ser uma corrida sim, uma corrida não, de sprint e é isso.
Porque assim, eu sei que comercialmente pra Fórmula 1 é muito melhor que você tenha uma sprint do que você tenha um treino livre, né? Tanto para as pessoas, principalmente para as pessoas que vão pro autódromo, mas também para as pessoas que assistem. Porque é o que ele fala. O fã xiita de Fórmula 1, ele vai ver treino livre, ele adora treino livre, ele quer ver treino livre. O fã casual não vê treino livre. E eles querem que o fã casual assista o máximo de sessões no final de semana possível, né? E a grande questão é que, assim, nessa disputa de queda de braço entre o fã muito intenso e o fã casual vai ganhar sempre. Porque o fã que tá muito intenso, ele vai assistir, não importa o que aconteça, ele não vai deixar de assistir. O cara que é muito fã mesmo, ele não vai deixar de assistir corrida por causa de uma mudança de formato. Mas talvez o fã casual comece a assistir por causa dessa mudança. Então a Fórmula 1 vai por essa galera. Ele até fala que, pô, esses últimos anos da Fórmula 1 tem sido um sucesso, então a gente não pode deitar nos nossos louros. Ele usa exatamente essa expressão. Ou seja, eles não podem se contentar com o agora, entendeu? Com o que tá acontecendo agora. Precisam fazer mais. E eu entendo essa inquietude dele, porque as coisas, da mesma forma que as coisas deixaram de estar num lugar legal justamente por essa falta de atenção que em algum momento rolou, elas podem deixar de estar legal de novo. Sim. Então, a Fórmula 1, que agora revolucionou a maneira como ela se comunica, precisa buscar coisas o tempo inteiro para manter esse nível, porque as coisas mudam muito rápido no mundo. E a economia de atenção no momento atual da humanidade que a gente vive é muito grande. Então, assim, é uma batalha pela atenção das pessoas, né? Cada Reels é um concorrente da Fórmula 1. Sim. Cada passada no TikTok é uma pessoa que poderia estar assistindo uma corrida de Fórmula 1 e não tá. Então eles têm que fazer alguma coisa. E eu acho que o treino livre perdeu seu espaço aí. Eu não acho que deveria acabar o treino livre, mas eu entendo que eles querem, pelo menos, manter em apenas um treino livre no final de semana. Eu entendo seu ponto, mas eu ainda sou contra, porque isso é um problema do Stefano Domenicali, não meu. Sim, de fato. Então, tipo assim, eu disse já que eu acho que a sprint é algo muito forçado, plastificado. Eu até gostei da ideia quando ela foi introduzida, mas agora, depois já estamos no 5º ano aí, numa temporada com sprints, eu acho que é algo que aí agrega pouco, e é o que eu sempre falo aqui, quando a gente fala de sprint, que a gente pode citar nos dedos de uma mão quantas sprints foram realmente boas ou significativas no contexto de um campeonato. Então, no geral, eu não gosto. E essa ideia de grid invertido, eu já fui muito a favor. Eu sempre defendi aqui, eu falava, não, eu acho que tem que testar com grid invertido, etc, etc, etc. Honestamente, hoje, depois de 5 anos novamente aí de sprint na temporada, eu acho que seria até uma tentativa válida. Eu ficaria curioso pra ver. Mas eu acho que, por exemplo, o grid invertido não faria eu mudar a minha visão que eu tenho das sprints. Eu acho que as sprints não seriam melhores. Eu acho que o problema dela ser pouco significativa seria o mesmo. E talvez ela fosse mais plastificada do que ela é hoje. Então, de novo, é uma tentativa válida, porque eu acho que, como a sprint é um produto novo, é um produto que não tem uma tradição na Fórmula 1, eu acho que não tem problema eles tentarem mudar, como eles já fazem isso. Porque antes a sprint era classificatória, aí depois começou a ter sprint, quali da sprint, depois da sprint, que não classifica mais pra prova. Eu acho que são coisas ok, são tentativas válidas, então eu não seria contra eles tentarem o grid invertido aí, de inverter os 10 primeiros, como é em Fórmula 2, por exemplo. Porém, eu acho que não iria melhorar em qualidade, eu acho que ainda seria ruim. E eu acho que... É que eu não sei como que é a mente de um fã casual, mas eu não sei se faria mais pessoas... Você entende demais, né? Pra saber como que é a mente de um fã casual, né? Mas eu acho que isso não teria muita diferença na atratividade que a sprint tem para os telespectadores, no geral. É que, cara, você não tem que olhar a atratividade da sprint, você tem que olhar a atratividade da sprint em comparação com o treino livre. Entendeu? Não, isso aí, tipo assim, eu não discuto, porque obviamente tipo, ridícula a diferença. E eu acho honestamente que o grid invertido vai resolver a maior parte dos problemas da sprint. Eu não acho que vai. Eu acho que resolve. É assim, cara, não vai ser um milagre, não vai fazer todas as sprints serem boas, mas a grande vantagem do grid invertido é que você coloca pilotos com carros melhores mais atrás. Isso é óbvio.
Eu acho que a única coisa que é discutível do grid invertido é você, entre aspas, premiar o cara que é pior, Uhum. né? Mas você tá basicamente fazendo uma estratégia de equilíbrio. É tipo, é o equivalente a você fazer o draft da NBA, Sim. que é a pior equipe, tem a opção de draftar a primeira pessoa, escolher primeiro, ou seja, vai escolher o melhor, né? Então, tipo, as piores equipes dentro do top 10, claro, porque aí senão você também não vai premiar o cara que fica em último, mas as piores equipes dentro do top 10 ganham uma vantagem competitiva ali que é largar na frente. E aí as melhores equipes tiram essa vantagem no braço aí. E eu acho que isso ia gerar disputas legais, no mínimo, assim. Você colocar carros piores na frente de carros melhores por pouco tempo. Uhum. E assim, eu acho que talvez até os caras poderiam até diminuir o tamanho da sprint, fazendo um grid divertido. Diminuir? Diminuir essa porra aí. Percurso, já leva 20 volta. minutos, mano, essa merda. Vai ser 10 voltas. Mas já é quase 30 minutos, quase meia hora, assim. Então, sim. tipo assim, eu acho que eles têm dois caminhos pra fazer a sprint ser boa. Ou eles fazem o grid invertido, ou eles dão algum jeito de fazer um pit stop obrigatório, alguma coisa assim. Uhum. Pra mexer alguma coisa com a sprint. Porque do jeito que tá, não é legal. Do jeito que tá, não é atrativo. Isso daí a gente já sabe. Mas com o grid invertido, eu acho que seria pelo menos interessante ver, sei lá, o Lando Norris e o Oscar Piastri escalando o pelotão. Ou tipo assim... Então, mas seria tão fácil, né? Tipo assim, pô, uma sprint, a próxima ali é em Austin. Se colocar o Oscar Piastri em 10º, ou o Lando Norris, você acha que ele não chega no mínimo no top 3? No mínimo no top 3, mas a questão é, será que ele consegue ganhar ou será que ele vai chegar só no top 3? Será que ele consegue chegar no top 3? Ou será que, por ironia do destino, sei lá, o Alonso classificou num lugar que vai ficar na frente dele e o Alonso vai conseguir se defender dele porque é um dos caras melhores do grid. Entende? Mesmo tendo um carro ruim. Ou será Sim. que outra pessoa vai... Ou será que ele vai ficar preso 3 voltas, 4 voltas atrás de um cara e isso vai prejudicar completamente a sprint dele? Ou será que ele vai bater com alguém por causa disso? Eu acho que tem narrativas interessantes dentro do grid invertido. Tipo assim, mais uma vez, eu não acho que vai ser um milagre, eu não acho que toda sprint vai ser legal por causa disso, mas eu acho que é, obviamente, muito melhor do que o formato que a gente tem hoje. Ah, não, é que quase qualquer coisa é melhor que esse formato que a gente tem hoje, mas Então, enfim. o ponto é esse, não testaram mais nada. Não, então, mas eu disse, eu sou a favor do teste, eu acho que eles têm que testar o máximo que eles consigam aí, mas não sei. Eu sinto que, pelo menos, não sei se a minha opinião é muito enviesada, porque eu odeio a sprint, mas eu acho que, pra mim, com grid divertido, com grid normal, a sprint sempre vai ser um grande fardo, assim. Quando eu olho e falo assim, puta que pariu, eu não fico animado. Sprint, pô, e eu sou um cara fissurado em Fórmula 1, eu vejo Fórmula 1 tem mais de 20 anos, tipo assim, eu sou um cara que consumo esse produto de verdade, mas quando tem sprint, eu não fico animado, eu falo, caralho, tem 2 qualis, porra, eu fico me sentindo merda, eu falo, mano, caralho, é um saco essa porra desse sprint, velho. Então não sei, veremos aí, mas eu particularmente não sou muito afeito à ideia, não, não afeito à ideia, mas enfim, eu não acho que a sprint vai ser melhorada com grid divertido, e principalmente se ele quiser colocar em todas as provas, que aí vai ficar um bagulho totalmente maçante. Não, em todas eu acho que não dá, pelo menos não desse jeito, né? Mas eu entendo até se ele aumentar um pouco o número aí. Mas enfim, até por isso eles ficam trocando de lugar, né? Porque pelo que ele fala aí, os promotores querem as sprints, né? Então, mas é o que a gente sempre fala. E eu falo que, tipo assim, mano, a única sprint que eu gosto é o sprint do GP do Brasil. Porque normalmente a gente tá lá, então, pô, pra quem tá lá no autódromo, de fato, é algo muito mais atrativo. Mas, pô, se eu falar pra você que eu fico animado em ligar a minha TV e ver uma sprint do GP da Bélgica, é mentira, tá ligado? De fato, de fato. Mas eu quero saber as opiniões de vocês. Qual que vocês acham que é a solução para as sprint races nessa vida? Eu quero saber qual que é a opinião da galera.